sede santos, sede santos, esta é minha vontade, sede santos, é o que eu mais quero, sede santos, esta é minha vontade, sede santos, é o que eu mais quero. Olá, povo santo de Deus, bom dia com o santo do dia. Meus irmãos, hoje é dia 5 de janeiro, e dia 5 de janeiro a igreja faz memória de um grande homem, na verdade um santo que é rei, que é Santo Eduardo, rei da Inglaterra. E apesar de ter resumido a história, mas no final tem um fato que eu vou narrar para vocês, que vocês vão ver, né, o tamanho desse homem realmente. Por que a igreja, né, nos pede a admirarmos esse homem. História linda, linda mesmo. Então peço que você fique por aí, que você nos ajude curtindo, comentando e compartilhando os nossos vídeos. São 3 vídeos todos os dias, sempre às 18 horas, que é o Evangelho do Dia, o Santo do Dia e também o Evangelho em 1 minuto. Então, que o nosso bom Deus nos abençoe com um ano maravilhoso, nos abençoando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, como eu falei então, Santo Eduardo, rei da Inglaterra, ele nasceu em 1003 e morreu em 1063. Em 1013, com 10 anos, ele foi exilado na Normandia, noroeste da França, juntamente com sua mãe, quando inimigos invadiram a Inglaterra. No exílio, o jovem Eduardo continuou a ser educado na fé cristã por sua mãe. Os dois viveram na Normandia durante 29 anos, até a morte do falso rei Hardicanute. Então, Eduardo foi aclamado rei da Inglaterra aos 39 anos. Eduardo tinha feito um voto de ir até Roma em peregrinação, caso assumisse o trono da Inglaterra, que era seu por direito. Após conseguir a graça, quis cumprir sua promessa, mas o Papa o dispensou. Por isso, ele doou todo o dinheiro que gastaria nesta viagem em benfeitorias para os pobres, criando abrigos e asilos onde os mais necessitados encontravam apoio. Durante todo o seu reinado, Eduardo socorreu os pobres, mostrando que os governantes devem colocar-se a serviço dos governados. Muito diferente, né, dos nossos governantes de hoje, né, que só pensam em si, né, que só trabalham para si. A Inglaterra vinha sofrendo grandes tribulações há anos por causa de briga entre os partidos normandos e anglo-saxão. Sendo ele anglo-saxão, mas tendo vivido entre os normandos, conhecendo os dois lados, estabeleceu o diálogo e conseguiu promover a paz entre os inimigos. Por isso que um dos títulos que ele recebe é Eduardo Pacificador. Além disso, Eduardo aboliu várias leis opressoras e injustas e instaurou um governo que promove a paz e a prosperidade na Inglaterra. Com a intenção de firmar a paz definitivamente, o rei Eduardo casou-se com Edith Gowen, filha de seu adversário político mais difícil, chamado Barão de Gowen. Casamentos arranjados eram coisa comum naquele tempo, mas ainda entre os governantes. O barão, por sua vez, como um sogro do rei, achou-se na condição de governar o país e começou a fazer armações políticas neste sentido. Quando o rei Eduardo percebeu que suas conquistas corriam risco de serem perdidas, exilou o sogro e colocou a esposa no convento. Ao ver que o país voltara no rumo certo, voltou a conviver com sua esposa, por quem era apaixonado. O rei Eduardo era um homem de oração, meditação da palavra e ascese espiritual. Vendo realizado seu sonho de governar seu país no rumo da paz e da prosperidade, Eduardo sentia-se grato a Deus,
Por isso decidiu restaurar a grandiosa abadia de Westminster, na qual, anos depois, ele foi sepultado. Santo Eduardo era desapegado dos bens materiais. Certa vez, quando voltava de uma missa, isso aqui é importante, um pobre aproximou-se dele para pedir esmola. Eduardo viu que este pobre representava um grupo de necessitados que estavam ali sofrendo a míngua. Então, ele deu a eles o seu precioso anel de rei. Tanto é que muitas imagens de Santo Eduardo é retratada, né, com ele com um anel, né, na mão, oferecendo, né? Os pobres tiveram suas vidas transformadas por causa disso. Mais tarde criou-se a tradição de que o pobre que tinha lhe pedido uma esmola era São João Batista. Claro que é só uma lenda, né? Santo Eduardo faleceu no dia 5 de janeiro após cumprir um reinado memorável para a Inglaterra. 50 anos após sua morte, decidiram trasladar seus restos mortais dentro da abadia e descobriram que seu corpo estava intacto. Assim, ele foi trasladado com toda a solenidade para a igreja principal da abadia de Westminster. Isto aconteceu um ano após ele ter sido canonizado em 1166. No trecho de um livro, de autoria do autor Christopher Bruck, professor de História Medieval da Universidade de Liverpool, está escrito o seguinte fato, e agora aqui eu começo a narrar o fato que eu prometi para vocês, que vai dizer realmente quem era Santo Eduardo. O fato é o seguinte, que é narrado nesse livro. Um homem vítima de grave e dolorosa enfermidade, a qual fazia com que seus nervos se contraíssem, produzindo com isso feridas que dificultavam extremamente seus movimentos, conseguiu certo dia que o levasse até o Papa para pedir cura. Este respondeu que o enfermo seria curado, mas para isso era necessário que o rei da Inglaterra o pusesse sobre os ombros e o levasse da grande sala de Westminster até a abadia, onde por fim encontraria a cura do mal que o atormentava. Veja bem, um homem conseguiu, falar com o Papa, pediu a cura, e o Papa disse que a cura viria se ele fosse até o rei e o rei o levasse, colocasse nos ombros e levasse lá do castelo dele até a abadia. Vamos ver o que vai acontecer. Tendo voltado à Inglaterra, o doente dirigiu-se ao Palácio Real. Alegando trazer uma mensagem pontifícia, ele conseguiu comparecer à presença do rei, do soberano, Santo Eduardo. Imagina-se como teria sido a cena daquele homem chegando diante do rei, o qual provavelmente se encontrava em seu trono, resplandecente de majestade, mas ao mesmo tempo de bondade e afabilidade. O que quer? Interroga o rei. Senhor, eu venho da parte do Papa. Então diga-me do que se trata. Ele pede que vós me cureis. Mas como podereis fazer isso? E o doente responde, é ordem do Papa. Aí começa. O recado que é transmitido consiste na manifestação do desejo do Papa de que esse grande monarca, glorioso chefe da nação, carregue ao pescoço a mim, mendigo, chagado e purulento. Purulento quer dizer que está com pus, né? Apresentando-se nessa postura humilhante pelas ruas ao longo de todo o percurso. Então ele iria do castelo dele até a abadia com esse mendigo, com essa pessoa toda enferma, toda ensanguentada, toda cheia de pus. O santo soberano atende o pedido, e naquela pequena Londres de então, o rei sai de seu palácio fazendo-se montar por aquele indivíduo, enquanto os sentinelas se perfilam e um arauto toca a trombeta, avisando que a sua majestade vai passar. Aquela cidade pequena onde todo mundo se conhece, certamente o povo deve ter comentado. Logo Gila Micael, o nome do mendigo, do doente era Gila Micael. Logo Gila Micael, esse mendigo miserável, carregado assim pelo rei, nosso augusto rei Santo Eduardo, símbolo da Inglaterra e da virtude da Igreja Católica, ele tão majestoso, digno e altivo como um lírio,
trazendo um mendigo montado sobre si. Que coisa extravagante, era o que diziam. Enquanto isso, tanto o mendigo quanto o rei vão rezando e pedindo a Nossa Senhora a esperada cura. Atrás do rei, o povo atônito forma um cortejo que caminha rumo à abadia de Winchester, apesar de ver qual será o desfecho a fim de ver qual será o desfecho daquela cena. No caminho, porém, as vestes reais vão se enchendo de pus e sangue que começam a verter das chagas daquele homem, o qual, ao mesmo tempo, começa a sentir-se que algo nele está se dando, está acontecendo algo com ele. Ao entrar na abadia, o monarca dirige-se para junto do altar, lá tira o precioso fardo de seus ombros e o põe no chão. Então, o homem que, montado no rei, vinha trazendo nas mãos suas muletas largas e começa a andar, pois suas chagas estavam inteiramente secas e ele miraculosamente curado. O rei está com seus trajes gloriosamente cobertos de sangue e pus. Por seu intermédio, um grande milagre resplandeceu num dos atos mais belos de toda a história da monarquia inglesa. O rei podia curar um mendigo na mesma hora, então por que deixar-se cavalgar por um doente como aquele? Não podiam os dois se dirigir para a abadia de Winchester sentados numa carruagem? Trata-se do seguinte: é bonito que um rei, um homem posto no mais alto dos píncaros da hierarquia social, se lembre de que ele é homem como o outro, pois de certa forma todos são iguais. São desiguais apenas em seus acidentes, os quais por vezes são de uma importância muito grande, mas em sua essência o rei é como um outro homem. Por causa disso, o maior deve ser capaz de servir o menor, respeitando assim a qualidade de homem que ambos têm em comum. Estes são os dois aspectos lindíssimos deste fato. Um pobre resignado, mas que com essa naturalidade e fé pede ao rei para que o leve sobre os ombros, um rei que reconhece a altura de sua realeza, mas é capaz de dizer: meu filho, pois não, suba e vamos juntos pedir o milagre que você necessita. Meus irmãos, muito obrigado, por terem chegado até aqui. Que o Senhor nos abençoe e não esqueçam: sejamos santos, pois o nosso Pai que está no céu é santo. Eu digo sim, Senhor. Você é santo. Esta é minha resposta. Você é santo. Eu digo sim, Senhor. Você é santo. Esta é minha resposta. Você é santo.